Boa noite. Temos duas pessoas, Fé. Fala, acabou. Boa noite a todos. Quase boa noite. Eu não sei mais como chama essa hora. Tá bom, som. Hoje o Rabino, o Rav Yaakov, infelizmente, não vai poder estar presente no shiur. Então a gente vai começar com o nosso shiur de Shmirat HaLashon. Antes da Halachot, eu queria tocar num ponto. Alguém me mostrou hoje, me falou hoje de um Midrash fantástico. O Midrash fala sobre Parashat Metzorah. Metzorah é o cara, a gente falou um pouco, um leproso, que ele recebeu essa lepra. Hazal falam porque ele recebe a lepra, porque ele falou Lashon Hara. Incrível o que o Midrash fala. O Midrash fala o seguinte, que o Metzorah, ele é mandado, ele tem que ficar isolado, ele é mandado fora da sociedade, e ele não pode ter contato com ninguém. E esse Metzorah, primeiro, é proibido chegar a 2 metros. É proibido ficar 4 amot perto do Metzorah. 2 metros perto do Metzorah é proibido. Outra coisa que é escrito no Midrash é que todo mundo que chega perto dele, ele tem que gritar para afastar ele. Olha, fica longe de mim para você não se impurificar com a minha impureza. E número 3, o Midrash fala que o Metzorah, ele tem que cobrir a boca dele, porque essa boca que falou Lashon Hara, agora ele precisa cobrir a boca dele. Impressionante como isso é parecido com a situação que a gente passa com o corona, que a gente não pode sair de casa. De novo, a gente não está tentando aqui dar algum motivo por que a Hashem fez essa pandemia. Mas se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, com certeza é a nossa dedicação a Shmirat HaLashon, a cuidar melhor da nossa fala. Então, hoje vamos continuar com as halachot. A gente vai falar hoje de 3 casos, que são casos parecidos, que nesses 3 casos temos um forte álibi para acreditar que a pessoa, que a informação que está sendo contada para nós, ela é verdadeira, e mesmo assim, na maioria dos casos, a gente vai ver que não podemos acreditar nessa informação. O primeiro caso é um caso que é chamado de Meheman Kevei Trei, ou seja, uma pessoa que ela tem um crédito, ela tem uma confiança como 2 Eidim no Beit Adin. Ou seja, é uma pessoa, assim explica o Chafetz Chaim, que está tratando de uma pessoa que você conhece e que você tem tanta certeza, uma certeza absoluta e total, de que ele não mente de forma alguma, ele também não exagera, ele é uma pessoa muito exata, e a ponto de você acreditar na informação que qualquer fala dele como se fossem 2 Eidim que estão testemunhando no tribunal. O Chafetz Chaim já escreve que isso já não é muito comum arranjar, ter esse nível de confiança hoje em dia, mas vamos dizer que uma pessoa dessa vem e te conta algo ruim que outra pessoa falou. Então, na verdade, isso se divide. Se é algo que pode ser que é errado, mas tem algum lado de julgar a pessoa que fez para o bem, a interpretação pode ser uma interpretação boa, nós não podemos acreditar na interpretação ruim, vamos ser obrigados de interpretar as coisas de uma forma boa. Mas ainda, se é algo que não tem um benefício direto, por exemplo, todo tipo que a gente falou, ou que está se tratando de coisas que não tem uma ligação direta conosco, ou está falando de uma pessoa que foi contado sobre ela que ela não tem uma das boas características, não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa corajosa e etc. Também não vai ser permitido acreditar nesse caso, porque já que não tem nenhuma nenhuma vantagem do que sai dessa história. Agora, mesmo que nós estamos falando de um caso que foi contado sobre o fulano, que o fulano transgrediu uma verá muito grave, uma verá conhecida, que todo mundo sabe que essa verá é proibida, e a gente sabe, e essa pessoa fala que ele sabe que ele transgrediu isso de forma consciente e proposital, e que ele não se importa, e que ele volta e faz isso várias vezes. Mesmo nesse caso, vai ser permitido acreditar com 2 condições. A primeira condição é que a pessoa que está contando viu isso com os próprios olhos e não escutou de alguém que assim foi.
ele viu essa pessoa transgredir essa verá tão grave com seus próprios olhos. Nesse caso, a gente pode falar que ele é Me'eman Keveitrei e que a gente pode acreditar nele. E mesmo assim, o que eu posso fazer com essa informação? Falou, Hafetz Haim, nesse caso vai ser permitido a pessoa que escutou. Digamos, contaram para um rabino sobre um aluno dele que ele fez algo errado. O rabino ele tem a permissão de guardar ódio a esse aluno e distância a esse aluno e não se aproximar dessa pessoa. Porém, isso ainda não permite de ir contar a outros. Isso não permite de causar qualquer prejuízo a essa pessoa sobre quem foi contado sobre esse aluno, ou uma vergonha, ou algum tipo de agressão física, ou milulito, ou verbal. Isso ainda não fica permitido, mesmo que a Torá sim nos permite, nesse caso, acreditar e nos afastar dessa pessoa. Esse é o primeiro caso de alguém que tem muita confiança, ele é Me'eman Keveitrei. O segundo caso é um caso chamado de Messiach Lefi Tumo. Quem é o Messiach Lefi Tumo? Messiach Lefi Tumo é uma pessoa que ele contou essa história de forma lateral. Ou seja, ele não veio aqui contar uma história. O exemplo clássico, que é trazido na Gemara sobre o Messiach Lefi Tumo, e daqui a gente pode aprender, vem uma pessoa, um não-judeu, um goi, e ele conta, oi, como o Yankale era uma pessoa boa, aquele Yankale que morreu, o Yankale Spiegelman, ele me ajudou tanto na vida. Quer dizer, ele está contando quanto o Yankale ajudou ele na vida. Mas dentro da fala dele, ele acabou falando que esse Yankale Spiegelman morreu. A gente pode acreditar, nesse caso, o Beidin vai poder acreditar para permitir a esposa do Yankale de casar, porque isso aqui é Nikra Messiach Lefi Tumo, ele contou de forma inocente, e já que ele contou de forma inocente, nós podemos acreditar. Agora, alguns detalhes, quando ele é chamado Messiach Lefi Tumo, no que se trata de Lashon Hara. Primeiro, com certeza, nós estamos cientes que aqui essa pessoa não está contando essa informação, porque ele tem algum tipo de interesse de causar alguma briga, ou de envergonhar a pessoa de quem ele está falando, ou qualquer interesse maligno. E também, isso é um ponto. Ponto 2, que não é uma questão de alguém que perguntou. Se alguém foi lá e perguntou para ele, olha, conta uma coisa, o Yankale fez ou não fez? O Moshe comprou ou vendeu? E quando a pessoa pergunta, nesse caso já não é mais considerado que a história foi contada por acaso. Mais do que isso. Mesmo que não perguntaram para ela, mas veio tá lá vamos chamar ele de Baruch. O Baruch escuta que dois judeus estão conversando, o Yankele sim roubou, o Yankele não roubou. O Yankele sim roubou, o Yankele não roubou. Ele vai lá e se mete na conversa e fala, do que vocês estão falando? Do Yankele, eu sei que o Yankele roubou. Isso não é considerado Messiach Lefi Tumo e nós não podemos acreditar. Ele não tem mais credibilidade do que qualquer outra pessoa. Mais do que isso, a gente não tem nenhum motivo para suspeitar que ele tem algum interesse lateral. Agora, fala o Hafetz Haim. Mesmo que a pessoa ele entra nessa definição de Messiach Lefi Tumo, ele contou isso de uma forma 100% agavit, 100% por tabela, 100% sem querer, 100% por acaso, de dentro da história dele a gente consegue entender isso. Se é algo, algum lado permitido, algo que não tem nenhum benefício, com certeza é proibido de acreditar. Só o Hafetz Haim mais do que isso. Mesmo que se trata de uma informação que ela tem um benefício direto, fala o Hafetz Haim, não é correto aceitar. Canere que tem discussão entre os posquim e o Hafetz Haim decide que mesmo que se trata de uma verá famosa e de algo que todo mundo sabe que é proibido, e etc. e tal, mesmo assim não se deve receber essa informação. Com certeza que é proibido contar isso para outras pessoas. E com certeza que é proibido de envergonhar essa pessoa por causa do que a gente escutou. E com certeza que a gente não pode prejudicar essa pessoa de qualquer forma, física, verbal, monetariamente, socialmente, de forma alguma não vai ser permitido, mesmo que a gente escutou essa informação de uma pessoa que contou Derech Hagav que Messiach Lefi Tumo. Um terceiro caso, é o último caso que a gente vai tratar dele hoje, é um caso um pouco mais complexo, que a gente chama de Dvarim Anikarim. O que são Dvarim Anikarim? Nós temos pistas.
temos indicações de que essa história que foi contada, ela realmente é verdadeira. Agora, o que são Dvarim Anikarim? Primeiro, às vezes a gente escuta uma história, e de repente, depois que a gente escutou a história, a cabeça começa a funcionar, e a cabeça começa a ligar todo tipo, então foi por isso, e foi por aqui, e isso que ele quis dizer, na verdade. Isso não é Dvarim Anikarim. Dvarim Anikarim são coisas que elas por si só, sem a história, elas já indicam que tem aqui alguma coisa errada, elas levantam uma suspeita, e aí quando você escuta a história, você junta a história com as indicações, aí você fala, realmente aconteceu. Isso é chamado de Dvarim Anikarim. Vale a pena lembrar que as suspeitas, ou seja, as indicações, as pistas, tem que ser algo que nós vimos por nós mesmos. Porque se alguém contou pra gente que ele viu o Yankele entrando no banco e saindo com duas sacolas grandes, depois você escuta que o Yankele roubou um banco, isso não quer dizer nada. Quem falou que a primeira informação ela é verdadeira? Quem falou que nós podemos escutar, que nós podemos receber a primeira informação? Então tem que ser coisas que nós vimos por nós mesmos ou que a gente escutou no tribunal por 2 testemunhos. Vale a pena lembrar, fala o Hafetz Haim, que mesmo nesse caso eu tenho que tomar muito cuidado antes de decidir se sim ou se não, se realmente as indicações são indicações verdadeiras, ou só depois que a gente escutou a história, a gente começou a criar essas indicações no nosso coração, é algo muito subjetivo e a pessoa tem que ser muito sincera consigo mesmo. E qual a halakha nesse caso? Então a halakha é a seguinte, de novo, se nós estamos falando de algo que tem um lado discurso, tem um lado bom, tem um lado que a gente pode falar, talvez a pessoa não sabia, talvez ela não sabia quão grave isso era, talvez ele não sabia do que está se tratando, talvez ele realmente não quis fazer isso, ou coisas que são irrelevantes, alguém te contou que essa pessoa, na vida passada, ele fazia XYZ, e agora você sabe que ele não se comporta dessa forma, nesses casos é proibido de acreditar de qualquer forma. Algo que é algo famoso, algo muito claro que a pessoa sabia do que estava se tratando. E muito claro de que essa pessoa fez de forma propositalmente. Nesse caso, vai ser permitido acreditar. Ou seja, se nós escutamos uma história que tem várias indicações que realmente demonstram que essa história é uma história verdadeira, e trata-se de um caso que é algo muito conhecido, muito famoso, falando de uma pessoa que ela comeu no Yom Kippur. A maioria dos Yehudim, Baruch Hashem, se cuida de não comer em Yom Kippur, de jejuar em Yom Kippur, a maioria absoluta dos Yehudim não consegue, além não faz isso de forma pública. E bem, contam sobre o Yankele, que ele comeu em Yom Kippur, no restaurante, ele comeu porco com leite, cozinhado no Shabbat, em Yom Kippur, que caiu em Tisha B'Av de Erev Pesach. É algo que não tem nenhuma dúvida. Mesmo assim, só vai ser permitido acreditar, porém, com algumas condições. A primeira condição é que tenha um benefício direto. Pode ser que esse benefício me afastar dessa pessoa. Se eu sei que essa pessoa é uma pessoa corrupta, uma pessoa errada, uma pessoa má, eu preciso me afastar dessa pessoa, isso é chamado um benefício. Ou, se eu preciso ajudar alguém, eu preciso salvar alguém, nesse caso também vai ser permitido eu acreditar. Porém, vai ser proibido contar isso a outros. A não ser em 2 casos. Por quê? A lógica é simples. Mesmo que eu possa acreditar, isso não é mais do que se eu tivesse visto com os meus próprios olhos. E quando uma pessoa viu algo errado que outro fez com seus próprios olhos, ele não pode contar, porque relacionará. Então, quando ele sim pode contar, só em 2 casos. Ou que é algo muito, muito claro e muito que a pessoa que transgrediu isso, ele entra na definição de rachá, uma pessoa que ela é muito má, que ela é muito corrupta e que ela se afasta e aí fica permitido falar sobre ele, relacionará. Ou que é algo que tem um benefício para mim ou para outra pessoa, aí vai ser permitido de contar. Mas de forma geral, com certeza, mesmo que eu possa acreditar, isso não é melhor do que se eu tivesse visto com os meus próprios olhos. De qualquer forma, é proibido dar a ele qualquer tipo de perda monetária, mesmo que eu possa acreditar, isso não me dá o direito de fazer ele perder dinheiro, ou de agredir ele de qualquer forma, seja uma agressão verbal, ou seja, uma agressão física. Então, resumindo, nós temos 3 situações que tem um álibi muito forte para acreditar na história, seja que é uma pessoa muito confiável, ou uma pessoa
tabela que ele não tinha nenhuma intenção de contar, e mesmo assim a gente ficou sabendo, não tem por isso porque ele mentiu. Nesses dois casos, quase nunca a gente vai poder acreditar. Tem um terceiro caso que tem várias coisas indicando que se é algo muito famoso e muito relevante, nós vamos poder acreditar, contanto que a gente cuide com todas as condições. Uma boa noite a todos.